Oi, gente! Professora Dani aqui nessa reta final. O Enem tá chegando, a gente começa a ficar um pouquinho angustiado, um pouquinho ansioso, pensando o que vai fazer lá no domingo de prova. E por isso eu tô aqui, nesse nosso aulão, num super aulão, para te tranquilizar e te dizer, pelo menos na prova de redação, o que você vai fazer. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como organizar as suas estratégias de prova, como pensar no seu texto dissertativo argumentativo para o Enem e como não podia deixar de ser, eu vou te revisar tudo que você precisa ter no seu texto dissertativo argumentativo para contemplar ali todas as competências que são avaliadas na redação do Enem. Para isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura, vai passar um pouquinho pelas competências, vai ver dicas ali para você ganhar pontos, vai pensar nas estratégias de prova e, claro, vai analisar um texto nota 1000, para que a partir dessa visão de um outro texto que foi exemplar, você possa também pensar no seu texto e ver ali, né, como ligar, como fazer alguns dos elementos que eu tô comentando aqui com vocês. Então, saindo desse aulão, você certamente vai estar mais tranquila, mais tranquilo, para que consiga chegar lá domingo na prova e desenvolver a sua redação muito bem, como tem que ser feito, e aí garantir a sua melhor nota para ir atrás da sua aprovação. Mas então, vamos começar pensando ali, tá? Cheguei na prova. Eu já indico para vocês que a primeira coisa que vocês façam na prova é sim ver o tema de redação. Eu sempre sugiro, e agora a gente vai começar a falar de estratégias de prova, tá? Certamente a forma como vocês vão estruturar a prova de vocês é muito pessoal, tá? Mas se eu pudesse dar uma dica, o que a gente lida como o ideal, e aí você tem que ver se você consegue se enquadrar nesse ideal, o ideal é sim que nós comecemos pela redação. Porque na redação a gente não pode ser passivo, assim, a gente não pode chutar. O ideal é que a gente não chute nas questões objetivas também. Mas em últimos casos, pode acontecer. Na redação não dá. Na redação você tem que ter uma relação muito ativa com o seu texto. Você vai ter que formular. Não é um texto ali que você vai interpretar, é um texto que você vai criar. Então, para isso, você vai precisar agenciar muitas coisas. E aí, quando a gente tá mais com a cabeça um pouco mais livre, com a cabeça um pouco mais limpa, antes de ler tanta coisa, antes de explorar tanta coisa ali no decorrer da nossa prova, a gente tende a conseguir fazer um planejamento de texto mais objetivo. E eu já vou te falar que esse planejamento é algo essencial para que você tenha um bom texto para a redação do Enem. Então, o ideal, se você conseguir, é que sim, você comece pela redação, certo? Então, cheguei na prova, pego o caderno, né? Fiz tudo que eu tive que fazer ali, a frase de segurança, fiz todos os elementos que eu precisava colocar ali, vou começar a minha prova. Lê lá a proposta de redação e eu já vou te falar como ler essa proposta. Por quê? A gente vai pensar que a nossa redação vai ser feita em dois momentos. Um, assim que você começar a prova, e outro, depois. Já vou te explicar como é que a gente vai dividir isso. A gente vai dividir a nossa escrita de redação em 4 passos que eu coloquei aqui para vocês. Os 2 primeiros passos, assim que você chegar na prova, você vai fazer, como a gente falou, o ideal é que seja assim. Então, você vai chegar na prova, olhar lá, procurar. Lembrando, tá? A proposta de redação, nos últimos anos pelo menos, ela não estava nem no início nem no final da prova. Ela estava ali no meio, nas páginas 20 e poucos, 30 e poucos, tá? Então estava ali ou no meio da prova de linguagens ou no meio da prova de humanas. Não tá errado, é isso mesmo, tá? Então pegou o caderno, folheia lá até achar a redação. Ela vai estar meio escondidinha, tem uma página só para redação, mas ela vai estar lá no meio de outra prova, tá? Então você vai ter que dar uma procuradinha para achar ali essa proposta de redação. Achei a proposta, o que você vai fazer? A nossa grande questão, o que você está pensando agora, que está chegando perto da prova? Eu sei quais são os teus medos. O teu medo é, e se eu não souber falar nada sobre o tema? E se eu não tiver nenhum exemplo, nenhum repertório para falar sobre o tema? Pois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Uma das questões que eu preciso te falar é que adequar o tema do Enem não é tão difícil quanto parece, mas a gente precisa ter alguns cuidados. Então, vamos lembrar, cheguei, comecei a
planejar o meu texto. A primeira coisa que você vai fazer é planejar o seu texto. Isso é muito importante. Um dos maiores erros que muitos candidatos cometem é chegar na prova e já começar a escrever o rascunho, sem ter planejado antes. Isso vai fazer com que o teu texto ele acabe se perdendo em algum momento. Você precisa, antes de começar a escrever, visualizar o seu texto. Entender antes de começar a escrever o rascunho, você já precisa saber como o seu texto vai estar no final. Você já tem que ter pré-visualizado ele. Ou seja, a gente vai ver que a estrutura do texto dissertativo, ela depende de objetivos. Como assim? Vocês vão ter 2 parágrafos de desenvolvimento e cada um desses parágrafos precisa ter um objetivo. Ou seja, tem lá o tema de redação e você vai comentar, refletir, discutir, argumentar 2 coisas a respeito desse tema de redação. A primeira coisa que você vai ter que fazer, então, é entender este tema, e eu já vou te falar sobre essa compreensão do tema. A primeira coisa que você precisa fazer é compreender bem esse tema e definir os seus objetivos, ou seja, definir o que você vai falar sobre esse tema. Mas calma aí. Quando a gente começa a falar de tema do Enem, a gente já começa a ter aqui algumas preocupações. Muitos de vocês, eu acredito, que devem ter medo, porque já viram lá, o que poderia fazer eu zerar o meu texto? Tenho medo de zerar meu texto. Aí a gente vai lá, vai procurar o que zera o texto, e uma das coisas que zera o texto é a fuga ao tema. E aí a gente tem medo de fugir do tema. Tá? Não sei, imagino que seja o medo de alguns de vocês aí, né? Eu tenho medo de fugir do tema e aí zerar minha redação. Gente, se vocês lerem lá o tema, contemplarem minimamente o que está lá, não vai acontecer fuga, tá? A fuga, ela acontece, essa fuga que é zero, ela acontece quando a gente trabalha no nosso texto com alguma coisa que assim, ó, a gente nem teve acesso à página ali, tá? A gente escreveu sobre qualquer outra coisa que não tenha nenhuma relação, tá? Então não é tão fácil assim fugir do tema. Porém, existe uma outra questão que é o tangenciamento do tema. E isso a gente precisa cuidar um pouquinho. Nenhum tema do Enem vai ser assim, ó. Fale sobre os indígenas. Não vai ser assim. O tema do Enem não vai ser assim tão genérico. O tema do Enem, ele vai poder ser dividido em várias partes. A gente vai chamar aqui essas partes de núcleos. E a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer esses núcleos. Quer ver? Olha só, eu trouxe para vocês aqui os últimos 4 temas do Enem. E vejam, tema do Enem 2022, desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Percebam como eu consigo dividir este tema em diferentes núcleos. Olha aqui, ó, desafios, valorização, povos e comunidades tradicionais. E mais o Brasil. É comum que os temas do Enem tragam essa ideia de Brasil, sociedade brasileira, porque, em boa medida, a gente está falando de problemas sociais do Brasil. Então, é interessante que você utilize aí no seu texto referências ao Brasil para mostrar que a gente está falando dessas problemáticas brasileiras. Nada te impede de trazer exemplos de fora, você pode sim trazer, mas se trouxer exemplos que são de outros países, lidem com a ideia de comparação. O quanto, sei lá, eu peguei um filme, por exemplo, que é um filme que fala de uma realidade norte-americana. Como ela se compara com a realidade brasileira, tá? Façam essa correlação. Mas volta lá. Vê que eu consigo separar em 3 núcleos, mais o Brasil. Enem de 2021, invisibilidade e registro civil, garantia do acesso à cidadania no Brasil. Olha lá, invisibilidade é uma coisa, registro civil é outra coisa, garantia do acesso à cidadania é outra coisa. Tenho 3 núcleos. Enem de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Estigma e doenças mentais. 2 grandes núcleos que precisam ser abordados. 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização do acesso e cinema. Vejam que todo o tema é um tema mais complexo, no sentido de a gente poder fragmentar ele nesses núcleos. O que eu vou te pedir é, chegou na prova, faz isso que a gente acabou de fazer. Fragmenta o seu tema. Ai, Dani, mas tudo bem, eu vou conseguir ver ali que tem essas partes. Não,
faz isso. Faz a barrinha, grifa, tá? Lembra que dia de prova, eu costumo dizer que dia de prova não é condição normal de temperatura e pressão. Por mais que você esteja acostumada a escrever textos, escrever um texto no dia do Enem é diferente, a gente está sob pressão. Então, visualiza esses núcleos. Por quê? Porque se você não contemplar todos estes núcleos, vai acontecer o que a gente chama de tangenciamento do tema. E isso pode te prejudicar, tá? O tangenciamento do tema faz com que a gente perca ali, se eu não me engano, 460, 480 pontos dos 1000 possíveis. Baixa muito a nossa nota. Então, vocês vão precisar, e eu sugiro, a gente já vai ver, que já na introdução você coloque todos esses núcleos, que você coloque todos esses elementos para marcar bem ali que você soube contemplar o tema como ele precisa ser contemplado, tá? Então, façam isso, grifem para saber bem quais são esses núcleos, certo? Mas, além de dividir o núcleo e trazer todos eles para o seu texto, você já deve estar pensando assim, né? Enquanto eu estava falando os temas, você pensou assim, meu Deus, se eu tivesse feito o Enem nesse ano, eu não saberia o que falar. Eu não teria a mínima ideia. E mesmo se você agora tivesse a mínima ideia, talvez na prova você não tivesse. Porque lembra que eu falei que dia de prova não é condição normal de temperatura e pressão? Pois bem, valorização dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Agora, se eu te pergunto, e aí, o que é povos e comunidades tradicionais? Você sabe. Na hora da prova, a galera se desesperou, tá? Se alguém fez o Enem aí em 2022, fala pra gente. Se desesperou, tá? Porque falava, meu Deus, o que são povos e comunidades tradicionais? E aí vem a nossa leitura do tema, que sempre vai precisar ser feita dessa forma aqui. A gente lê o comando, que é onde está ali essa frase tema, que está no final da folha. Primeiro ela tem os textos motivadores e lá no final ela apresenta o comando que tem lá, né? Com proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, é um parágrafo inteiro. E ali no meio, entre aspas, está o tema propriamente dito. Li o comando, volto para os textos motivadores para entender o comando. Tá? Eu volto para os textos motivadores para entender o comando. Por quê? Sempre vai ter alguma coisa que vai te deixar em dúvida. Sempre. Nesse ano aqui, foram povos e comunidades tradicionais. O que eram povos e comunidades tradicionais? No ano de 2021, registro civil. Hoje, se eu te pergunto, o que é registro civil? Tranquilo. Mas na hora da prova, a galera teve muita dúvida do que era registro civil. 2020, vocês já devem imaginar, né? Estigma. O que é estigma? A galera ficou com muita dúvida do que é estigma. E, acreditem em mim, dia de prova não é condição normal de temperatura e pressão. Vocês acreditam que em 2019 a gente teve treta por uma diferença de compreensão da palavra cinema? Sim, cinema. É óbvio que se eu te perguntar aqui agora, o que é cinema? Você vai saber me responder o que é cinema. Mas sabe o que aconteceu em 2019? E eu preciso te preparar para que caso aconteça alguma coisa parecida aí nessa prova de 2023. Sabe o que aconteceu em 2019? Quando acabou a prova, as pessoas falaram assim, tá, mas calma aí. Era para falar de democratização dos filmes, cinema, a arte do cinema? Ou era para falar da democratização das salas de cinema? Porque elas só ficam nos shoppings, elas são caras de entrar. Que cinema era esse? Era o cinema arte ou era o cinema espaço físico? E se você tem essa dúvida aí, na hora da sua prova, o que você faz? Segue aqui. Você vai ler cinema, democratização do acesso ao cinema. Meu Deus, e agora? É cinema arte ou é cinema espaço físico? Vai para os textos motivadores. Quer ver? Vamos lá. Aqui, no ano de 2022, olha o primeiro texto motivador que está aparecendo aí para ti. Vejam que esse primeiro texto motivador, ele já começava assim, Você sabe quais são as comunidades e povos tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam na sua cabeça. Opa! Já entendi. Os indígenas e quilombolas são povos e comunidades tradicionais no Brasil. Tá, mas são só eles? Não,
Lá no final desse texto, ele está falando que a pesquisadora ali da UNB, ela fala que todos esses povos, eles têm em comum a relação com a natureza. Aí você pensa assim, ah, tá, então são esses povos, como os indígenas, os quilombolas, todos, o que eles têm em comum? Por que eles estão todos dentro desse mesmo grupo? Porque eles têm uma interação com a natureza que é mais específica. No texto 2 ali, ó, também fala vários deles, né? Indígenas, pescadores, povos de terreiros, os quilombolas, os ciganos, os ribeirinhos, tá tudo ali. Ah, tá, eu não sabia o que eram povos e comunidades tradicionais. Agora eu sei. E aí tem mais uma questão que ficou também muito marcada nesse Enem de 2022. Considerando que esse é o tema, eu preciso então falar no meu texto de povos e comunidades tradicionais como um todo, ou eu posso, por exemplo, focar nos indígenas, ou eu posso, por exemplo, focar nos ciganos, eu posso focar em algum, ou eu tenho que falar de todos, mencionando todos, ou eu posso falar de todos de maneira geral? O recorte, você pode escolher o que falar. Nós tivemos textos, inclusive textos nota 1000, que citaram só exemplos de indígenas, por exemplo, tá? Só falaram de indígenas. Ah, Dani, mas eles não fugiram do tema, não tangenciaram o tema? Não. Por quê? Porque eles... E aí, é isso que você precisa fazer. Porque eles falaram ali os exemplos dos indígenas. Os indígenas que são povos e comunidades tradicionais no Brasil que têm desafios para sua valorização. Uma dica, mencionem com essa palavra ou com outras todos esses núcleos. Lembra? Vocês me obedeceram, vocês fragmentaram o texto, colocaram as barrinhas ali diferenciando os núcleos, né? Peguem esses núcleos e joguem eles com a mesma palavra ou outras, né? Então, por exemplo, desafios, coloca desafios na introdução e no primeiro desenvolvimento coloca percalços, por exemplo, que vai ser a mesma ideia com outra palavra. Mas coloquem todos esses núcleos em todos os parágrafos. E aí não tem problema se o teu parágrafo trouxer como exemplo os indígenas, porque você vai falar que os indígenas, como representante dos povos e comunidades tradicionais. E aí tá tudo certo, tá? Você vai fazer essa relação. Então, o recorte que você vai fazer, você pode escolher, desde que você mencione todas as palavras desse núcleo. E esse recorte, você vai estar seguro de que você pode fazer ele como? Pelos textos motivadores. Eu posso falar de indígenas? Se o texto motivador está falando, eu posso, tá? E isso vai valer para todos os temas. Volta lá para os nossos exemplos. 2021, invisibilidade e registro civil. Meu Deus, o que é invisibilidade? Meu Deus, o que é registro civil? Olha lá, um texto falava ali sobre as pessoas serem consideradas nada, elas não eram vistas pela sociedade. Invisibilidade. O texto 3 que está aparecendo aqui para vocês, ó, fala da certidão de nascimento, como o grande registro da pessoa. Ah, tá. Então, registro civil é a certidão de nascimento. Esse tema estava me falando que o registro civil, a falta, era o registro civil que garantia a cidadania. A falta dele trazia invisibilidade, fazia com que as pessoas fossem invisíveis frente à sociedade, e o registro civil traz o acesso à cidadania. Era esse o tema, era isso que a gente precisava abordar. Lembrando, pego esses núcleos, utilizo eles em todos os parágrafos e o recorte eu posso fazer, tá? Dani, quero fazer um parágrafo focado em invisibilidade. Quero fazer um parágrafo voltado na marginalização. Não vou falar da garantia do acesso, vou focar na invisibilidade. Posso? Posso. Posso explicar essa invisibilidade e falar assim, essa invisibilidade que nega o acesso à cidadania. Mencionei, fiz o meu recorte e mencionei. Obviamente, gente, esses temas não vão cair de novo, né? Eu tô mostrando o que já aconteceu para mostrar para vocês estratégias que vocês podem utilizar. Então, lembrem-se, o recorte que vocês vão fazer aí na prova de vocês vão escolher. Só que daí, vocês vão escolher e mencionar todos esses núcleos para mostrar essa correlação. Ah, calma aí, mas Dani, como é que eu vou fazer isso dentro de um texto? Te acalma, por enquanto a gente está falando como planejar. Daqui a pouco eu te mostro a estrutura do texto dissertativo para você ver na prática como fazer isso, certo? Agora vamos lá. 2020, estigma. Meu Deus, o que é estigma? Olha ali, ó,
Logo, o segundo texto, ele já falava ali, ó, a origem da palavra estigma e o que significava a palavra estigma, dizendo ali, né, que desde a origem dessa palavra, o estigma está relacionado à ideia de preconceito, ou seja, era o preconceito associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Como é que você vai saber disso? Ah, meu Deus, cheguei no tema, o que é estigma? Lê o comando, lê os textos motivadores, volta para o comando para entender melhor, porque depois de ler os textos motivadores, você sabe que estigma é preconceito, porque você leu esse segundo texto motivador. Vamos lá para 2019, então, no fim das contas, que cinema era esse? Era o cinema arte ou era o cinema sala de cinema? Olha ali os textos motivadores. O texto motivador 4, que fez com que muita gente achasse que o tema era sobre democratização das salas de cinema. Porque olha ali o texto motivador 4, fala que o Brasil já teve um parque exibidor vigoroso, com quase 3.300 salas de cinema, e aí ele fala que essas salas de cinema, apesar delas terem crescido, elas ainda ficam em regiões com mais dinheiro, em regiões centrais, não estão nos interiores. Então, de fato, o texto 4 está falando de sala de cinema, está falando de democratização das salas de cinema. Mas, volta para antes, no texto 3. O texto 3 está falando ali da telona, sala de cinema, para as telinhas. E aí está falando ali das plataformas de streaming, por exemplo. Opa, mas o streaming não está democratizando a sala de cinema. Pelo contrário, né? Está tirando as pessoas da sala de cinema e está indo das telonas para a telinha. Os streamings estão democratizando o quê? O acesso à arte cinematográfica. Então, qual que é a resposta? Tinha que falar sobre cinema arte ou cinema sala? Tanto faz. Você poderia falar ou do cinema arte ou do cinema fala. Poderia fazer um parágrafo de cada, tá? Poderia falar dos dois, poderia falar só de um e estava tudo certo. O que você precisava era mencionar democratização e cinema. Precisava mencionar os dois núcleos e o recorte você poderia fazer como achasse melhor. Então aqui, ó, o que você fez? Você compreendeu o tema. E, gente, eu sei que a gente ficou um tempo aqui, ó, mas por quê? Essa é a coisa mais importante. Como é que você vai desenvolver um texto sobre um tema se você não entendeu bem esse tema? E o que eu tô te falando agora, gente, experiência de quem tem que abraçar aluno que sai nervoso no final da prova, hein? Sempre essas dúvidas vêm. Tá? Então, fique sabendo, chegando domingo lá na sua hora de fazer a prova, você vai olhar o enunciado e vai ter dúvida, tá? E às vezes em algumas palavras que você pensou que nunca ia ter dúvida na sua vida, como cinema, né? Você nunca achou que alguma vez ia pensar, meu Deus, o que é cinema? Vai vir, tá? Respira, lê os textos motivadores. Se tá lá nos textos motivadores, você pode ir por aquele caminho, tá? Ele está te dando base segura para que você consiga ir para aquele caminho, certo? Não sei o que são povos e comunidades tradicionais. Menciona povos e comunidades tradicionais. O texto motivador te fala cigano, ribeirinho, populações indígenas? Fala deles. Pode falar, tá tudo certo. Ali você tem segurança e aí pode respirar fundo e fazer o seu texto. Primeira coisa, então, é compreender o tema. A partir dessa compreensão, você vai definir os seus objetivos. Então, sempre você vai pensar assim, tá, entendi que o tema é os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Pensando nisso, eu preciso pensar em dois elementos, em dois objetivos. Tem gente que chama de objetivo, tem gente que chama de tese, tem gente que chama de argumento, é tudo a mesma coisa. Eu preciso pensar em dois argumentos para falar como valorizar os povos e comunidades tradicionais. E aí aqui eu posso pensar, por exemplo, nas causas, né? Por que esses povos tradicionais não são valorizados? Nas consequências disso. Bom, por eles não serem valorizados, o que acontece? Ou posso pensar nos desafios para a valorização. O que está impedindo as pessoas de valorizar esses povos e comunidades tradicionais? Posso pensar nos caminhos, ou seja, como que eu poderia valorizar esses povos e comunidades tradicionais? Pensem nesses elementos e escolham dois deles. Por exemplo, os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais não acontece
por conta da história do Brasil, tá? Que por muito tempo marginalizou essas populações, a nossa história, certo? Escolhi falar uma causa do problema. Esse é um objetivo, ou seja, vai ser um parágrafo de desenvolvimento meu. Aí eu vou falar que a educação, por exemplo, ela poderia ser um caminho para valorizar. Se a gente colocasse mais conteúdos sobre essas populações nas escolas, seria um caminho para a gente valorizar. Então eu trouxe ali uma causa e um caminho, uma causa da não valorização e um caminho para valorizar. Escolhi 2 objetivos. Entendi o tema, defini os objetivos e isso tudo eu não comecei a escrever o meu texto ainda. Eu preciso, lembra? Visualizar o meu texto, o esqueleto dele, antes de começar a escrever. Só coloque em tópicos ali, tá? Objetivo 1, história do Brasil, né? Falta de valorização por conta da história. Objetivo 2, pode valorizar com a educação. Colocou ali os objetivos. Já pensa em exemplos, em repertórios que você vai utilizar. E aqui a gente começa a falar de repertório. É interessante que essas tuas ideias, a gente acabou de escolher 2 ideias, é interessante que essas suas ideias, elas sejam validadas por alguma área do conhecimento. E assim, ó, não precisa ficar decorando filme, não precisa ficar decorando livro, não precisa ficar decorando citação. Vocês aprendem coisas na escola o tempo todo, tá? Vocês aprendem coisas estudando para o Enem o tempo todo. Então, por exemplo, eu falei da história do Brasil que marginalizou essas pessoas. A nossa própria história já não traz isso? A história é uma área do conhecimento. Eu posso falar ali, por exemplo, do processo de colonização do Brasil, que fez com que os portugueses, eles escravizassem os indígenas, por exemplo. Eu trago pela própria história do Brasil. É uma área do conhecimento. Então, eu defini as minhas teses, os meus argumentos, e vou definir o que eu vou usar de repertório para isso. Então, no começo, é isso que você vai fazer. Pensar, fazer esse projeto de texto, fazer esse planejamento e escrever o seu rascunho. Tudo isso, como a gente combinou, lá no começo da prova. Você vai escrever o seu rascunho depois de planejar lá no início da prova. Fiz isso, então, assim que eu cheguei. Li o tema, li os textos motivadores, pensei sobre, fiz o meu planejamento, fiz o meu rascunho, tá? Fiz tudo isso, agora eu vou fazer algumas questões. Agora eu vou lá, vou fazer algumas questões mais fáceis, de humanas, de linguagens, porque agora que o meu rascunho já está pronto, eu já escrevi minha redação, minha primeira versão. Eu já escrevi minha redação nesse início, tá? O meu rascunho já está pronto. Depois, obviamente, eu vou te mostrar como estruturar esse texto para fazer esse teu rascunho, tá? E a versão final também, claro. Eu já vou te dizer como estruturar essas ideias dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Mas comecei então, fiz o planejamento, fiz o rascunho, certo? Com esse rascunho feito, fui para a prova. Fui lá pensar, fazer outras questões. Eu preciso esquecer o meu texto. Por isso que eu coloquei aqui, ó, passo 1, planejamento, passo 2, rascunho, espaço, passo 3, revisão. Por quê? Esse espaço que está aqui é o tempo que você está lá fazendo algumas questões da prova. Você precisa, antes de revisar o seu texto, esquecer do seu texto. Já aconteceu? Me conta aí. Sabe quando você pega o seu caderno para estudar, né? Você pega o seu caderno para estudar, aí você vai lá estudar e você fala, tá faltando uma palavra aqui, mas ela estava aqui. Ela nunca teve, mas você acha que ela estava ali. Porque quando você leu assim que acabou de escrever, você estava condicionado a achar que a palavra estava ali, você lia ela mesmo sem ela existir. A palavra não estava ali, você lia. E aí quando você pega o seu caderno uma semana depois, tá faltando uma palavra, tá faltando uma letra, e parece que em outro momento elas estavam ali. Você só consegue perceber essas ausências depois de distanciado. Obviamente, você não pode só passar a sua redação a limpo uma semana depois, infelizmente, né? Você vai ter que passar no domingo mesmo. Mas, nada que uns textos de linguagem e de humanas ali não te façam esquecer a tua redação. Então, fez o rascunho, vai lá fazer a prova, faz algumas questões e depois volta para revisar. Nessa revisão, uma coisa importante, você lembra por que você fez a sua redação logo no início? Porque a cabeça estava limpa, porque estava mais de boa, porque não estava aquele turbilhão de ideias. Nesse momento que você vai voltar, presta bem atenção, vai te dar vontade
de mudar tudo. E você não vai mudar. Porque lembra que tu fez a tua redação no começo? Exatamente porque tua cabeça estava mais de boa. Agora, tu já fez rascunho, tu já fez questão da... Não muda. Não muda o teu planejamento. Não muda as tuas teses. Não muda os teus objetivos. Segue o teu planejamento. Segue o teu rascunho. Na revisão, até porque senão, gente, isso é uma coisa bem importante, tá? A galera começa, quando vê, no domingo, escreveu 4, 5 versões de um mesmo texto. Aí, ó, 4 horas só pra fazer redação, tá? Também não dá, porque daí você vai se prejudicar nas outras disciplinas. Você faz a redação no começo, como eu te pedi para fazer, exatamente para estar centrado, para conseguir fazer o melhor planejamento que você consegue, para conseguir fazer o melhor rascunho. Então, na hora de revisar, não é para mudar o conteúdo. E eu tô te falando isso tão marcadamente, você vai me ouvir falando lá domingo, porque essa ideia vai vir na tua cabeça. Você vai querer, vai chegar domingo, na hora que você for revisar, você vai pensar, vou mudar tudo. Não vai. Não vai mudar tudo. Na tua revisão, o foco é gramática e coesão. O foco são elementos objetivos. O conteúdo está feito. Por isso que precisa fazer bem feito lá na primeira parte. Mas o conteúdo está feito. O foco agora são questões objetivas. Primeira coisa, tem coisas que a gente percebe numa leitura rápida. Por exemplo, quando eu coloco 2 palavras, eu estou escrevendo, parei numa palavra, fui tomar um gole d'água. Quando eu voltei, eu repito essa palavra. Isso, lá no Enem, vai ser considerado um problema, que é um problema que a gente chama de estruturação sintática. Ele tem um peso grande lá na norma padrão, na competência 1, que é o que avalia essa questão gramatical. Então, assim, essa coisa de repetir uma mesma palavra 2 vezes, é algo que às vezes acontece. E como é que você vai conseguir revisar e ver que isso não vai acontecer? Primeira revisão é uma leitura rápida. Pega o teu rascunho e lê muito rápido, porque ali você já vai perceber se tem alguma coisa truncada, se tem alguma coisa sobrando, se tem alguma coisa gramatical, algum elemento gramatical faltando, sobrando, se está muito truncado. Essa leitura rápida. Depois dessa leitura rápida, você vai ali tirando as suas dúvidas dos conectivos, das virgulinhas. Eu sempre tenho problema com vírgula, que eu coloco vírgula antes de verbo. Então, pega todas as tuas vírgulas, vê se nenhuma delas está antes de verbo. Faz ali uma análise gramatical e da coesão, para então passar limpo e fazer a sua versão final, então, e terminar o seu texto. São 4 passos, então, divididos em 2 partes. Os 2 primeiros passos, essa primeira parte, logo no início da prova, e que aqui tem a coisa mais importante, que é essa adequação do tema, e depois dá um espacinho e revisa o seu texto para passar limpo. Mas, bom, você vai precisar escrever e revisar dentro de uma dinâmica de um texto dissertativo argumentativo, que, obviamente, a gente vai rever também como fazer. E para poder, então, entender como colocar tudo isso dentro de um texto, a gente precisa lembrar, né? Como faz uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, quais as dicas para fazer isso bem feito, e é isso que eu vou te mostrar agora. Para organizar, então, todas essas ideias que nós pensamos, nós precisamos colocá-las dentro de uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Se você já parou para ver, os textos dissertativos do Enem, eles têm todos a mesma cara, eles são muito parecidos, porque existe uma estrutura ali meio que pré-definida que precisa ser contemplada para que o nosso texto seja considerado completo. Então, sim, de maneira geral, todos os nossos textos vão ter assim, 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. E é dentro desses 4 parágrafos que você vai desenvolver e apresentar aquelas ideias ali que você definiu antes. Lembra? Lembra que lá no seu planejamento você definiu os 2 objetivos. Então você vai pensar que cada um desses parágrafos, a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão, eles precisam ter alguns elementos característicos de cada um deles. E eu vou te mostrar aqui, então, cada um desses elementos para que você saiba como estruturar esse parágrafo, e se você for ver depois dessa nossa aula outros textos, vocês vão ver que eles vão seguir a mesma ordem, porque aqui eu vou te mostrar um exemplo de um texto nota 1000 para mostrar nesse texto como esses elementos são contemplados, e você vai perceber aí que esse padrão ele se replica em muitos textos
inclusive em muitos textos com nota máxima. E, portanto, esse padrão pode ser também replicado nos seus textos. Como é que vai ser esse padrão aqui, então? Na nossa introdução, nós vamos precisar ter 3 elementos, já vou te explicar quais são eles. Nos nossos desenvolvimentos, cada um dos desenvolvimentos vai precisar ter 4 elementos. 4 no desenvolvimento 1, 4 no desenvolvimento 2. A estrutura dos 2 desenvolvimentos vai ser a mesma, ele vai ser formulado da mesma forma. Qual que vai ser a diferença? Lembra que você tinha 2 objetivos? Desenvolvimento 1 tem uma mesma estrutura sobre um objetivo, sobre uma tese, sobre um argumento, e o segundo desenvolvimento tem a mesma estrutura com uma outra tese, um outro argumento, um outro objetivo, certo? E na nossa conclusão nós precisamos de 2 elementos, que é lá a retomada e a proposta de intervenção. A gente vai no final falar um pouquinho sobre ela e eu vou te mostrar, tá? Como fazer uma proposta de intervenção completinha de maneira muito simples, tá? Por quê? Porque da tua conclusão, da tua proposta de intervenção, vai sair 20% da tua nota. Uma das competências de correção do Enem é a competência 5, a proposta de intervenção, que vai te dar ali até 200 pontos por essa proposta que vai aparecer lá na conclusão. Então, no finalzinho dessa estrutura aqui, eu vou te mostrar um modelinho de proposta de intervenção para que você consiga sempre, então, tirar esses 200 pontos e já garantir aí uma forma de aumentar a tua nota. Mas vamos lá então. Obviamente, a gente precisa começar pelo começo, pela introdução. A nossa introdução, então, ou as introduções do Enem, como a gente já falou, elas vão ter 3 elementos: o contexto, o tema e as teses. Vamos pensar que a gente já viu isso mais ou menos lá no nosso planejamento, né? A coisa mais importante é que na introdução você precisa mencionar o tema. E a gente estava conversando sobre tema até agora, né? Lembra? Diferentes núcleos, você precisa aqui mencionar todos os núcleos. Todos os núcleos precisam ser mencionados aqui. Você pode utilizar no mesmo período, ou você pode fragmentar em diferentes lugares a introdução, não tem problema. O que eu preciso ver é todos os núcleos marcados, certo? A gente já vai ver ali no exemplo como isso acontece. Só que, vamos pensar, né? Começar o texto já com os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais. Fica meio estranho, né? Então, por isso, antes de trazer o tema, a gente traz uma contextualização. Ou seja, a gente traz algo que converse com esse tema. Normalmente, essa conversa, essa contextualização, ela já é um repertório. Lembra lá que a gente pode colocar exemplos, tá? Esses repertórios, eles vão ajudar ali a ilustrar os elementos que a gente quer abordar. E aí, o que a gente vai tentar usar, tanto aqui na introdução, tanto lá nos desenvolvimentos depois, é o que a gente chama de repertórios legitimados. Essa não é a única forma de repertório, mas é uma que vai subir um pouco as nossas notas. E aí, só pra gente saber, o que são repertórios legitimados, eu coloquei aqui para vocês. Vocês vão pensar, por exemplo, e isso vai estar ali no contexto da introdução, vocês vão pensar em repertórios como conceitos e suas definições, como áreas do conhecimento, ou seja, história, geografia, sociologia. Então, por exemplo, eu quero falar sobre as comunidades e povos tradicionais por uma perspectiva da sociologia, a sociologia, a antropologia. Você pode mencionar essa área do conhecimento. Por exemplo, a sociologia aborda a importância da diversidade de costumes para compor uma nação. Tudo bem, você está mencionando uma área do conhecimento. Então, sempre busquem esses conhecimentos de vocês que tem alguma área do conhecimento que legitima, tá? Então, os conceitos, eu quero colocar, por exemplo, o conceito de sustentabilidade, porque eu quero falar como os indígenas, por exemplo, trabalham com a manutenção da terra de uma forma sustentável. Sustentabilidade é um conceito, certo? Coloca ali a sustentabilidade, que é um conceito que define as ações voltadas para a economia, cultura e meio ambiente, para deixar o planeta para as próximas gerações, enfim, conceito. Conceito, áreas do conhecimento, fatos ou períodos históricos, tá? Então, eu quero falar da colonização do Brasil que marginalizou os indígenas. É um repertório legitimado.
Obra, filme, livro, lembrei de um filme que lida com as questões indígenas, posso usar. Tudo isso, gente, vai subir a nota de vocês lá na competência 2, que avalia os repertórios que são utilizados. Personagens ou pensadores ligados a uma área do conhecimento, um pensador que se relaciona com alguma área do conhecimento, um filósofo, um sociólogo, um historiador, tá? Tudo isso pode vir, ou os meios de comunicação, tá? Pensem aí nos jornais, nas redes de televisão, né? Globo, Folha, enfim, os meios de comunicação que trazem aí reportagens, notícias, vocês podem trazer essas informações que foram publicadas em meios oficiais de comunicação. Tudo isso vai ser considerado o que a gente chama de repertório legitimado. E a gente já pode utilizar isso tanto para subir essa nossa nota, tanto para contextualizar ali o tema, a gente já pode usar um repertório desse aqui antes de entrar no tema. Então, no caso do tema de 2022, que era sobre os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais, eu poderia, como eu já falei aqui para vocês, pegar um período histórico da colonização, pegar uma obra que mostra a questão indígena, pegar ali um conceito da sociologia para introduzir esse tema com mais calma. Obviamente, você vai precisar mostrar a relação desse contexto com o seu tema. E depois de apresentar o tema completo, com todos os núcleos, você vai apresentar suas teses. Aquelas duas, lembra? Que você já definiu no seu planejamento. Vamos ver isso na prática? Eu trouxe para vocês um texto nota 1000 do tema do Enem de 2022, esse que nós estamos falando, os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais, para a gente ler junto e entender toda essa estrutura na prática. Olha aqui a introdução dele. A artista Tarsila do Amaral ganhou notoriedade no século XX por exaltar a pluralidade da cultura brasileira. Em seus quadros Abapuru e o Mamoeiro, por exemplo, a pintora modernista presta uma homenagem aos povos indígenas e aos pescadores artesanais, respectivamente, ao promover um sentimento nacionalista e crítico. Todavia, na realidade contemporânea, a valorização de comunidades e povos tradicionais restringe seu cenário artístico, já que no Brasil, os direitos desses grupos são negligenciados devido às raízes históricas e à ausência de políticas públicas. Assim, medidas são necessárias para reverter esse cenário desafiador. Então, olha só, nessa introdução, reparem, essa introdução ali no final, ela traz um outro período, além disso que eu falei para vocês, porque ela fala ali no final assim, portanto, medidas devem ser tomadas. Esse tipo de período ali no final, dizendo que o problema tem que acabar, o problema tem que modificar, ele é muito comum aparecer no Enem, porque a gente vai depois fazer uma proposta de intervenção, então é comum que ele apareça, mas não é uma obrigação, tá? Se você não quiser fazer aquele último período, não vai interferir em nada na tua nota. Ou se, Dani, você não falou nada que é para fazer, mas eu costumo fazer. Pode seguir, não tem problema, não vai influenciar nada na nota ter ou não ter aquele último período. Mas nesse caso dessa introdução, tem uma coisinha ali naquele período que foi necessária. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa ver é se contemplou todo o tema. E aí a gente viu que ali, no meio da introdução tem lá, né, a valorização das comunidades e povos tradicionais. Lembra que a gente viu que esse tema tinha 3 núcleos? Desafios, valorização, povos e comunidades tradicionais. Ops, ali no meio eu encontro só 2 desses 3 elementos. Ou seja, ainda falta alguma coisa. Mas lá na última linha da introdução, o que eu tenho? Esse cenário desafiador. E aí o desafio apareceu ali. Tá vendo? Não tem problema se você fragmentar o tema, mas eu preciso visualizar todo o tema. Então ali eu visualizo, valorização, comunidades e povos tradicionais e desafio. Tema marcado. Então a gente já viu isso aqui. Mas vejam que o tema vai aparecer lá na 4ª, 5ª linha da introdução. Antes ela fez o quê? Contextualizou. Contextualizou por meio de um repertório legitimado aqui, por uma obra. 2, na verdade, né? 2 obras da mesma artista, que é a Tarsila do Amaral. Então, ela lidou lá com a Tarsila do Amaral, com essa obra, e mostrou como essa obra se relaciona com o tema. E vejam, então, trouxe o contexto, trouxe o tema, e logo depois ali, ela vai dizer o que, ela vai me prometer o que ela vai falar nos desenvolvimentos, apresentando as 2 teses, os 2 objetivos dela, que são ali, vejam, os direitos desses grupos são negligenciados devido a raízes históricas e ausência de políticas públicas. Vejam que ela coloca em paralelo ali
2 argumentos. Então, já está claro para mim que no primeiro desenvolvimento, ela vai falar das raízes históricas que desvalorizam os povos e comunidades tradicionais, e no segundo desenvolvimento, ela vai falar sobre a falta de políticas públicas que desvaloriza os povos e comunidades tradicionais. Então, ali, vejam, contextualizou com a Tarsila, colocou o tema, colocou as duas teses e o finalzinho do tema ali com os desafios e contemplou essa estrutura com esses 3 elementos, um texto nota 1000. E é isso também que você vai fazer. Você vai pensar, então, num contexto, apresentar o tema e depois as suas 2 teses. Depois, você vai desenvolver essas teses nos seus parágrafos de desenvolvimento. E lá nos parágrafos de desenvolvimento, vocês vão precisar, em cada um deles, como a gente já falou, a estrutura é a mesma, falando de teses diferentes, vocês vão precisar trabalhar com 4 elementos. Só que eu preciso que vocês entendam que os parágrafos de desenvolvimento, eles precisam meio que funcionar sozinhos, meio que eles precisam ser autônomos. Então a gente vai entender, vem comigo que não vai ser tão difícil. A gente vai tentar entender que cada parágrafo de desenvolvimento tem dentro dele uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ou seja, ele tem início, meio e fim. Esse início do parágrafo de desenvolvimento vai ser o tópico frasal, a afirmação, como se fosse uma introdução do desenvolvimento. Tópico frasal. O que é o tópico frasal? A afirmação da tese. Lembra que a tese dela, a primeira era raízes históricas e a segunda, negligência governamental? O primeiro período do parágrafo dela vai ser me dizendo que, só afirmando a tese, afirmando que a desvalorização se dá pelas questões históricas. Ponto. Introduziu. Depois ela vai desenvolver. O tópico frasal no primeiro desenvolvimento, muitos de vocês têm dificuldade de fazer por conta da proximidade com a introdução, porque vocês vão ter que começar esse desenvolvimento 1 falando a mesma coisa que vocês acabaram de falar no final da introdução. E isso é esperado, tá? Obviamente, vocês vão falar com outras palavras. Se vocês colocaram raízes históricas, vocês vão colocar depois a cultura histórica, vocês vão colocar outra palavra, enfim, mas a ideia vai ser a mesma. Então, pela proximidade do tópico frasal do primeiro desenvolvimento com a introdução, muitas vezes a gente fica com um certo receio, mas lembrem-se, esses parágrafos precisam ser independentes. O parágrafo de desenvolvimento precisa ter início, meio e fim. E vai começar com essa afirmação da tese, que é o que a gente chama de tópico frasal. Depois, isso aqui, ó, essa parte 2 e 3, vai ser o desenvolvimento do nosso desenvolvimento. E essas partes, elas não precisam necessariamente vir nessa ordem. O que eu preciso é verificar um exemplo, ou seja, algo que vem de fora, só que esse exemplo não pode falar sozinho. Eu preciso que você comente, analise, reflita sobre esse exemplo. Eu preciso que você se coloque no seu texto. Sem usar a primeira pessoa, tá? O texto dissertativo, ele é um texto impessoal, mas é preciso que você mostre a sua análise desse repertório. É preciso que você demonstre o como você analisou, o quanto você comentou esse repertório. E isso aqui, ó, essas fragmentações do parágrafo que eu estou trazendo para vocês, eu preciso visualizar. Não quer dizer que vocês precisam ter 4 períodos, tá? Essas coisas, elas podem estar juntas, como a gente vai ver, inclusive. Mas eu preciso conseguir visualizar. Então, eu preciso conseguir visualizar um exemplo e visualizar que você analisou esse exemplo. Só que assim, quando a gente vai para um exemplo, a gente normalmente amplia a discussão. Se eu estou falando da questão da educação, eu começo a discutir sobre educação e o meu tema foi ficando ali porque eu estou lá na educação. Então, para não ficar tanto nessa viagem, no final do parágrafo, eu preciso concluir a discussão. E essa conclusão, ela vai ser uma leve retomada. É mais para a gente voltar dessa viagenzinha que a gente está fazendo aí nas reflexões e nos exemplos, a gente volta e ou retoma o tema, ou retoma a tese, ou os dois. Ou um, ou outro, ou os dois. Mas eu preciso voltar para o eixo, porque eu tô lá, eu apresentei a minha tese. Aí eu vou lá, discuto, trago os exemplos, ananã, e volto para cá para mostrar
sobre o que eu estou falando. Daí, ou eu volto para o tema, ou para a tese, ou para os dois. Essa estrutura vai se repetir nos dois parágrafos de desenvolvimento, mas com focos diferentes. Primeiro desenvolvimento, foco na tese 1. Segundo desenvolvimento, foco na tese 2, como a gente vai ver no texto exemplar que nós estamos lendo. O primeiro desenvolvimento, então, ele fala assim, ó: sob esse viés, a desvalorização das populações tradicionais é histórica. No século XVI, os colonizadores portugueses invadiram o território brasileiro e catequizaram, além de violentarem diversos povos indígenas. As ações agressivas ocorreram por meio da imposição da fé cristã e da língua portuguesa, com o fito de apagar as crenças e os valores dos povos originários, como os pataxós e guaranis. Hoje, infelizmente, os reflexos daquele período persistem, seja pela perseguição à cultura, seja pela perda do território. Consequentemente, os nativos são vistos de forma estigmatizada desde a época da colonização, pois parte da sociedade os enxerga de forma primitiva e inferiorizada, fruto de uma visão eurocêntrica. Desse modo, as comunidades tradicionais sofrem com a falta de reconhecimento cultural e o acesso à informação, que é Desse modo, as comunidades tradicionais sofrem com a falta de reconhecimento cultural e o acesso à informação é essencial para combater esse desafio histórico. Então vejam só, vamos buscar os 4 elementos. Vejam que o tópico frasal é a afirmação da tese. Qual que era a tese do primeiro desenvolvimento? Questão histórica. Olha como ela começa o texto. A desvalorização das populações tradicionais é histórica. Ponto. Como, onde, quando, porquê? Depois ela me conta. Introduziu, depois vai desenvolver esse argumento e fechar o argumento, mas ela já fez ali o tópico frasal afirmando. A gente sempre começa o nosso parágrafo, então, afirmando a nossa tese, o nosso objetivo, o nosso argumento. Depois vejam que nas linhas abaixo, né, quando ela começa ali, ó, no século XVI é o quê, ó? Período histórico, fatos e períodos históricos. Então, ela está vindo com a história, um repertório legitimado, que é essa questão histórica. Ela está trazendo essa questão histórica para, então, desenvolver o exemplo dela e vai ali até falar dos povos Guarani e Pataxó. Fechou? O exemplo. Só que ela não deixa esse exemplo falar sozinho. Ela precisa trazer a reflexão a partir desse exemplo, que é o que ela faz logo depois. Como é que eu vou fazer uma reflexão, Dani? A gente vai pensar assim, ó. Pensa, trouxe esse exemplo. Qual que é a causa dessa tese que eu estou pensando? Qual que é a consequência dessa tese que eu desenvolvi? Como é que eu posso comparar esse exemplo com alguma coisa? Quais os desdobramentos desse exemplo? O que ela fez aqui, ó, ela traz consequências, porque ela trouxe como exemplo a colonização do Brasil, como a gente viu, uma questão histórica, e olha o que ela faz depois. Que essa colonização tem reflexos, ou seja, tem consequências. Quais são essas consequências? A consequência é que eles pararam de ter contato com a língua, que eles são marginalizados pela sociedade e, consequentemente, ó, então tem uma consequência e a consequência da consequência. Eles são vistos de forma estigmatizada desde a colonização. Tá vendo que quando ela tá voltando para essa estigmatizada, ela tá voltando para essa desvalorização? Olha o que eu falei lá, ó, a viagem foi lá para a colonização e ela começa a voltar para o tema, começa a voltar, que é o que ela vai fazer quando conclui o parágrafo. Então, trouxe ali as consequências desse repertório que ela trouxe, que foi a colonização, faz a reflexão e conclui aqui no final, porque olha lá, lá no último período tem assim, ó, dessa forma, as comunidades tradicionais. Tô voltando para o tema, as comunidades tradicionais e fala ali. E a informação é essencial para debater esse desafio histórico. A questão histórica não era a tese, o objetivo desse primeiro desenvolvimento? Então, tá vendo como ela foi lá, trouxe o exemplo, trouxe a discussão e voltou para o objetivo, concluiu. Tá vendo que se a gente olhar, é como se esse parágrafo tivesse uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão da tese, que era a questão histórica? É isso a partir dessa estrutura, que é uma estrutura que vai se repetir no segundo desenvolvimento, em que, lembra, ela falaria sobre as questões, a falta de infraestrutura governamental. Então, nesse segundo desenvolvimento, o que ela nos escreve? Ela escreve assim, ó. Além disso, a ausência da intervenção governamental prejudica a proteção das comunidades e dos povos tradicionais da nação. Segundo o conceito de cidadanias mutiladas do geógrafo Milton Santos, a democracia deve atingir todo o corpo social,
No entanto, a máxima do autor parece não ter sido cumprida, já que o Estado não fornece políticas públicas que garantam a dignidade da população. De acordo com o jornal virtual Nexo, no Amazonas, a comunidade ribeirinha vive sob condições de insalubridade, haja vista que o saneamento básico na região é vulnerável a enfermidades devido à carência de postos médicos. Com efeito, observa-se que a cidadania de grupos tradicionais está em risco, já que os direitos constitucionais, como o acesso à saúde, não são respeitados. Logo, o reconhecimento da existência desses povos e a valorização de suas vidas são imprescindíveis para a preservação do bem-estar social e ambiental, uma vez que comunidades ribeirinhas têm uma relação direta com a natureza ao cuidar da flora e da fauna, usando da pesca e da produção de produtos naturais para o seu sustento. Olha lá, o segundo parágrafo falaria sobre as questões governamentais. Tópico frasal, primeira parte, olha ali. A ausência de intervenção governamental. Pronto, afirmou que isso prejudica a proteção das comunidades e povos tradicionais. Afirmação, ponto. Depois, essa aqui não soube brincar, né? Trouxe 2 repertórios nesse desenvolvimento. Não precisa tanto, tá? Um é o suficiente, mas ela trouxe 2, não soube brincar. Trouxe ali o Cidadanias Mutiladas, do Milton Santos, um conceito, e depois trouxe o jornal Nexo dizendo que as comunidades ribeirinhas ali no Amazonas não tinham acesso a postos de saúde e saneamento básico. Então trouxe ali 2 repertórios, trazendo o exemplo. E vejam que depois, em todo o resto do parágrafo, ela traz reflexões. Até o final do parágrafo, porque ela está trazendo, de novo, 2 elementos reflexivos. Primeiro, ela traz uma comparação, porque como ela trouxe 2 repertórios, um conceito e uma notícia, ela fala que a notícia, que é que os ribeirinhos não têm acesso a saneamento básico, à saúde, eles vivem sob aquele conceito do Milton Santos, que é o das cidadanias mutiladas, ou seja, a cidadania dessas populações ribeirinhas é mutilada, como proferiu Milton Santos. Então, ela traz uma relação comparativa. Quando a gente faz comparação, a gente está fazendo o quê? Analisando. Analisando, a gente está refletindo, comentando esses repertórios por meio de análises, que é o que ela faz aqui. Mas não contente, ela ainda me mostra uma consequência disso, que é o que ela faz lá no final, né? Que o reconhecimento é imprescindível, que eles não são reconhecidos, e ela justifica o porquê que deveria ser reconhecido, que é pela relação deles com a natureza, enfim. Então ela termina todo esse parágrafo refletindo sobre. Aí você me fala, Dani, mas então ela não concluiu? Conclui. Por quê? Porque eu preciso visualizar esses elementos, mesmo que eles estejam um embutido no outro, que é o que aconteceu aqui, tá? Ela não voltou pro tema no final? Voltou, olha ali, ó. A essência desses povos e a valorização de suas vidas. A valorização dos povos, a gente sabe que era o tema, a valorização desses povos. Então, dentro da própria reflexão, ali no final do parágrafo, ela já embutiu a conclusão e tá tudo certo. Essa regrinha, essa estrutura que a gente está colocando aqui, ela é uma base de coisas que eu preciso observar, mas vocês vão preenchendo ela a depender da discussão de vocês. Então, às vezes pode acontecer, como aconteceu aqui, de estar embutido, mas eu vejo que ela finalizou a discussão como tem que ser finalizada. E para fechar o texto, nós temos a nossa conclusão. Na conclusão, você vai só retomar o tema e a tese, né? Tentar retomar ali o tema e trazer minimamente. Se não trouxer exatamente as tuas teses descritas, coloca assim, ó, esses problemas. Por quê? Porque você falou de 2 problemas, né? Então, quando você fala esses problemas, você tá puxando o que veio lá de cima e tá puxando os 2 problemas. Então, trabalha com essa ideia de retomar e traz ali a sua proposta de intervenção. Como a gente já falou, a proposta de intervenção, ela vai te dar 200 pontos. E como é que ela vai ser avaliada? Ela vai trazer 5 elementos, vocês já devem ter ouvido falar, que são ação, agente, efeito, modo e detalhamento. Esses são os 5 elementos que compõem a proposta de intervenção. E cada um desses elementos vale 40 pontos. Então, se você fizer uma única proposta de intervenção, você já consegue esses 200 pontos. Se você fizer uma proposta com os 5 elementos, você já vai ter os 200 pontos. O
que eu sugiro? Se você fizer uma proposta de intervenção que contemple as suas duas teses, os dois argumentos que foram abordados, você conseguiu uma proposta que relacionasse com os dois, uma única proposta é o suficiente. Agora, se você colocou teses muito distintas e a tua proposta vai intervir só sobre uma tese, aí coloca duas propostas. Nem as duas precisam estar completas, uma só precisa. Mas, se for para fazer duas, eu sugiro que já coloque as duas completas com esses 5 elementos: ação, agente, efeito, modo e detalhamento. O que são esses elementos? Lembrando que a gente está falando, gente, de uma proposta de intervenção, intervir no problema. Não precisa salvar o mundo, não precisa resolver o problema, não é isso que vai dar nota, tá? O que vai dar nota é o quanto você consegue marcar esses 5 elementos, que são esses daqui, certo? A gente sempre tem que pensar numa ação, sempre começa a pensar nessa ação. O que deve ser feito para minimizar o problema? Quando a gente pensa numa ação, a gente só precisa tomar cuidado que tem que ser ações possíveis, tá? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que conscientizar não é uma ação válida. O que acontece é que existe no Enem o que a gente chama de ações nulas, ou seja, ações que não vão dar para vocês aqueles 40 pontos. Teve anos que conscientizar era uma ação nula. Depois passou a não ser mais nula, porque para determinados temas era uma ação possível. Ou seja, a gente só vai conseguir entender se a nossa ação vai ser nula ou se ela vai ser válida depois do tema. E daí, como é que a gente vai saber? Vai ser tarde demais, a gente já vai ter escrito nosso texto. Então, a gente vai precisar pensar num mecanismo de segurança. O mecanismo de segurança que eu dou para vocês é: pensem em ações fotografáveis. Pensem em ações que vocês conseguem tirar uma foto. Quer ver um exemplo? Uma ação nula é garantir direitos. Como é que você tira uma foto de alguém garantindo direito? Falando assim, tem um papel, ó, esse é o teu... Como é que é essa ação? Não dá para tirar uma foto. Agora, como é que a gente tem direitos garantidos? Normalmente por lei. Criar lei. Eu consigo tirar foto? Consigo. Eu pego a lei, imprimo, tiro uma foto dela, tiro um print dela. Consigo. Eu consigo tirar foto da criação de lei. Do garantir direitos, não. Fazer uma campanha, consigo tirar foto da campanha? Consigo. Fazer uma palestra, consigo tirar foto? Consigo tirar uma foto da palestra. Para não ter dúvida, pensem em ações, somar esforços. Esforço 1 mais esforço 2, não dá para tirar foto. Para não ter dúvida, por segurança, pensem em ações que sejam ações fotografáveis. Ações que vocês conseguiriam tirar uma foto. Mas aí, além dessa ação, vocês vão ter que me dizer alguns detalhes também dessa ação. Primeiro, quem que vai fazer essa ação? E esse quem vai fazer, normalmente vai ser alguma instituição. Escola, igreja, governo, ministérios, alguma instituição que vai fazer aquelas ações. Também se perguntem como que essas ações vão ser feitas. Aqui, ó, no finalzinho, entre esses colchetes ali, eu trouxe alguns macetes para vocês, né? Então, que tem que ser fotografável a ação, que o agente vão ser algumas instituições. O nosso modo, eu coloquei ali uma expressão, por meio de. Por quê? Porque quando você marca esse por meio de, o modo ele também pode ser chamado de meio, o meio que vai fazer com que a ação seja realizada. Então, por meio do quê? Ali você já consegue marcar bem. O efeito é para que essa ação vai ser feita, né? Com qual finalidade? O efeito também pode ser chamado de finalidade. Qual que é a finalidade dessa ação? Macete para marcar bem, a fim de. E o detalhamento vai ser a explicação ou exemplificação de qualquer elemento. Então, por exemplo, a minha ação é criar campanhas. Eu posso exemplificar essa campanha. Por exemplo, o governo deve criar campanhas com cartazes, palestras e posts nas redes sociais. Eu exemplifiquei como é que seria feita essa campanha. Eu vou explicar ou exemplificar qualquer um dos outros elementos. A gente vai ver agora, no texto que nós estamos lendo, as propostas de intervenção, a conclusão daquele texto, e depois eu vou te dar assim, ó, de presente, um modelão de proposta de intervenção para você encher e tirar com certeza 200 pontos na sua prova lá do Enem, tá? Mas antes, vamos analisar ver o que aquele texto 1000 fez. A conclusão dela é essa aqui então, ó.
Portanto, as resoluções dessas dificuldades é urgente. A mídia, órgão de alcance nacional de informações, deve criar conteúdos educativos sobre a história dos povos tradicionais, como os indígenas. Isso pode ser feito por meio de documentários e novelas, a fim de combater a desinformação e o preconceito. Ademais, o governo federal, instituição responsável pela garantia dos direitos dos brasileiros, precisa ofertar políticas públicas inclusivas às regiões marginalizadas, por meio de verbas destinadas aos governadores para a realização de obras associadas ao saneamento básico e à construção de postos de saúde às populações ribeirinhas, além das demarcações de terra. Dessa maneira, a brasilidade e a valorização da diversidade cultural dos povos tradicionais, assim como as comunidades, serão valorizadas, como pretendia o modernismo. Vejam, nessa conclusão, nós temos duas propostas de intervenção, as duas estão completas, ela fez as duas para contemplar as diferentes teses e vejam o que ela tem de retomada, tá? Dessas dificuldades ali de cima, porque retoma as duas teses, são duas dificuldades, né? Ela apresentou duas dificuldades no decorrer do texto. E lá no final, ó, onde está grifado ali, ela marca também a valorização da diversidade. Valorização, comunidades serão valorizadas, era o tema, né? Então ela está retomando. Nessa conclusão no final, ela também faz uma retomada do contexto que ela usou lá na introdução. Isso é bem comum de acontecer e é uma estratégia legal, tá? Se você nunca fez, se você está começando agora, assim, no desespero para a prova, deixa quieto. Mas se você já é um escritor mais proficiente, que já está mais acostumado a escrever, essa é um agradinho legal de fazer, se você já tiver mais tranquilidade, fazer ali na conclusão a retomada pontual do contexto, do repertório que você usou lá na introdução. Então a gente vê aqui que tem uma retomada e tem até um negocinho a mais ali no final. Mas vamos focar então nas propostas de intervenção. Como a gente viu, ela fez duas. Na primeira dessas propostas, tá? Ela tem como ação ali, ó, criar os conteúdos educativos. O que deve ser feito? Criar os conteúdos educativos. Lembra que sempre a gente pensa primeiro na ação. Depois, quem que tem que criar? A mídia. A mídia vai fazer os conteúdos educativos. Veja, só esse mídia já ganhou 40 pontos. É mencionar esses núcleos. Como que isso vai ser feito? Por meio de documentários e novelas. Olha o por meio de ali que a gente falou, por meio de ali, bem marcadinho. Para que isso vai ser feito? A fim de combater a desinformação e o preconceito. Tá ali a finalidade. Mas ela tem alguma explicação ou exemplificação? Sim, ela tá me exemplificando, ela tá me explicando, na verdade, o que é a mídia, qual que é a função da mídia, colocando que a mídia é esse órgão de abrangência nacional. Ali ela me traz uma informação adicional da mídia. Uma coisa que eu acabei, passando aqui, ó, mas que é importante pra gente, o detalhamento, dentro desses macetes que a gente falou, via de regra, o detalhamento coloca entre vírgulas. Isso não é uma regra, mas é um macete para vocês. Porque vamos lembra quando a gente aprendeu a colocar ali o aposto, as orações explicativas entre vírgulas, que a gente conseguia tirar sem fazer falta? Essa é a ideia. A gente tira sem fazer falta porque é um exemplo. Tanto ali, ó, vejam que a gente conseguiria não ler o detalhamento? A mídia deve criar conteúdos. É um detalhe que eu adicionei ali e por isso que eu coloco entre vírgulas. Então, usar esse macete de colocar o detalhamento entre vírgulas também te ajuda, que é o que ela acabou fazendo aqui também nesse detalhamento do agente. Ela me explicou esse agente. Mas, como a gente já viu, ela não sabe brincar, né? Não se contentou com uma proposta de intervenção, fez uma segunda, arrasou. Vamos lá ver a segunda proposta, então. O que precisa ser feito? Qual que é a ação dessa segunda proposta? Ofertar políticas públicas inclusivas às regiões marginalizadas. O que tem que ser feito? A oferta de políticas públicas. Quem que vai ofertar políticas públicas? O governo federal. Ou seja, o meu agente é o governo federal. Como que o governo federal, Qual que é o modo, como que ele vai criar essas políticas públicas? Por meio de verbas para a realização de obras. Marcou ali como que vai ser feito por meio dessas verbas para realizar as obras. Para que isso vai ser feito? Qual que é a finalidade? O que se quer? Que a brasilidade e a valorização da diversidade
sejam valorizadas. É isso que eu quero. Então, ali ela está concluindo, né, colocando que dessa forma vai acontecer tal coisa, ou dessa forma essa finalidade aqui vai ser garantida. E ela ainda me explicou de novo a função do governo federal, instituição responsável pela garantia. Olha ali, ó, entre vírgulas, detalhamento. Esse detalhamento do agente tende a ser um dos mais fáceis da gente fazer, por isso que eu coloquei aqui como macete para vocês fazerem o detalhamento do agente, tá? Mas depois ela também colocou ali, ó, qualquer verba? Não, as verbas destinadas aos governadores, então ela detalhou aquele modo ali também, de novo, entre vírgulas, tá vendo? Então vejam, ela tem duas propostas de intervenção, as duas completas, as duas com os 5 elementos. Mas Dani, tá chegando a prova, tá muito perto, como é que eu vou lembrar de ação, agente, efeito, modo, detalhamento, que é cada uma dessas coisas, esses macetes, meu Deus, o que é que eu faço? Calma, eu te passo. Eu vou te passar um modelinho, e aí você pode fazer uma ou duas vezes, né, dependendo se você vai fazer uma ou duas propostas, que vai dar certo. Vamos cá. Olha só, você colocou ali a retomada, depois da retomada lá na sua conclusão, vai lá. Dessa forma, o agente, quem que vai fazer a sua ação, a sua proposta? O agente me explica. Eu coloquei aqui, ó, os tracinhos, tá? Mas poderia ser vírgula também, coloquei ali só para marcar mais. Aí ou com os travessõezinhos ou com vírgulas, explica a função do agente. Então vamos lá. O governo federal, responsável pelo bem-estar da nação. O Ministério da Educação, responsável pela grade curricular das escolas. O Ministério da Saúde, responsável pela garantia do bem-estar brasileiro. Explica a função do teu agente. As escolas, responsáveis pela formação humana dos cidadãos. Explica o teu agente, tá? Entre vírgulas ou entre travessõezinhos, tá? Dessa forma, o agente, 40 pontos. Expliquei o agente, mais 40, 80 pontos. Deve, para marcar bem que é uma ação, tá? Você está mandando fazer, você está propondo. Deve fazer tal coisa. Criar uma campanha, criar uma lei, direcionar... Ação, lembrando, buscar uma ação fotografável, tá? Por meio de campanha, eu fiz uma campanha, minha ação. Como é que eu vou fazer a campanha? Por meio da postagem nas redes sociais. Ou eu fiz a criação de uma lei por meio de uma consulta popular. Ou como que essa ação vai ser feita? Por meio de, a fim de. A fim do quê? Normalmente, o efeito vai retomar lá o tema, a fim de que as populações, esses povos tradicionais sejam valorizados. O efeito normalmente vai retomar lá o tema ou retomar a tua tese. Aqui, ó, replica ou uma vez ou as duas, a depender de quantas propostas tu for fazer ali. E aqui, ó, nessa brincadeirinha, tu já garante 200 pontos dos 1000 possíveis. E esses outros 800 aqui, ó, como agora você já sabe fazer uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão, sabe o que são repertórios legitimados, sabe como planejar o seu texto, como pensar nas suas teses, como se adequar ao tema para não tangenciar ou fugir do tema, como você já sabe tudo isso, além desses 200 das propostas de intervenção, você está fácil brigando por esses outros 800 também, para garantir aí a tua nota máxima, que eu aposto que ou você chega lá ou muito perto com essas dicas que a gente acabou de ver. E assim eu espero que você esteja mais tranquila, mais tranquilo, para conseguir fazer a sua redação, que eu tenho certeza que vai ser ótima. Boa prova para vocês, tá? Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!